pode dar uma salva de palmas maior para o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar dando um glória a Deus? Glória a Deus. E agora? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Quem está feliz de estar aqui hoje? É isso, eu também. Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia, por favor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. E a mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração é: tudo vai melhorar. Repete comigo, tudo vai melhorar. Agora fala como se você fosse acreditar. Fala, tudo vai melhorar. É isso aí, somos povo de Deus, estamos morando na Alemanha. Tudo vai melhorar. E não é verdade que a gente vive numa sociedade que nos quer fazer acreditar que está tudo ruim e que já era? Querem nos dizer que precisamos ter medo o tempo todo. Na realidade, a mídia, ela se alimenta disso. Cuidado, não vai, não faz, não tenta, nem vai. Ai, tenha medo o tempo todo. Quero ler com vocês 2 Coríntios 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que o tudo excede, provém de Deus e não de nós. Repete comigo, vasos de barro. A tradução no alemão que eu li hoje de manhã foi vasos frágeis. O escritor, nessa carta, ele fala que o nosso corpo é um vaso frágil. Não é necessariamente a coisa mais empolgante que a gente quer ouvir, né? Só que se a gente fosse sincero, quem de nós se sente forte? Não, eu tô forte, tá tudo bem. Não é verdade que a gente se sente frágil o tempo todo? O tempo todo. Você talvez, nós homens, nós até botamos a nossa máscara de grande força e tal, mas lá dentro, como a gente se sente frágil e qualquer momento, qualquer palavra, não é verdade que a gente demora a vida inteira para construir um relacionamento e uma confiança, e uma palavra é capaz de destruir isso? Uma vez falar de qualquer maneira. Perguntaram a um cientista que se preocupa com o cérebro humano, o que ele dá de dica, que é a coisa mais importante da gente cuidar. Ele falou assim, olha, se você puder controlar suas emoções, daí que vem muito erro daí, porque as pessoas não sabem controlar suas emoções. E não é verdade quantas vezes uns desafios dentro do relacionamento, talvez no nosso trabalho, ou seja onde que for, muitas vezes é um resultado de um... Eu não vou botar culpa no meu temperamento, não. De uma emoção não controlada. Porque não tem nada de errado estar triste. Não tem nada de errado você estar aborrecido. Não tem nada de errado nisso. Mas a minha pergunta é, o que eu faço com esse sentimento? O que eu faço quando eu estou aborrecido, quando eu estou me sentindo super frágil? E sabe, eu quero te falar hoje aqui que tudo vai melhorar. Não vai nessa conversa de que está tudo acabado. Porque o mundo está trilhando esse caminho. A mídia está trilhando esse caminho. Não sei se você reparou. Mas você não vai encontrar em lugar algum, fora na palavra de Deus, algo que vai te dar motivo para viver. Pelo contrário. Tenha medo, fica em casa, não sai de lá, se esconde. Constrói um abrigo e não sai de lá nunca mais. Morre de medo, fica apavorado. Por favor, não viva feliz. Aí agora você sabe o que você passou para estar em Munique hoje? E talvez com medo no teu coração, sendo que você tem todo o motivo do mundo para estar feliz. Quando foi a última vez que você foi para uma grama verde e cheirou o cheiro da grama? Ah, essas flores, quando é que foi a última vez que você fez isso? A gente nem se dá o luxo de fazer isso, porque tem a próxima parcela que eu preciso pagar e eu preciso cuidar daquilo. Eu quero te falar hoje, viva a plenitude que a vida tem para você. Não estou falando que é o tempo todo um sorriso e está tudo bem. Eu falo assim, você pode estar aqui hoje com pernas.
agradecendo a Deus. E quando foi a última vez que a minha oração foi sobre agradecimento? E não sobre reclamar sobre alguma coisa pequena. E o primeiro ponto que Deus colocou no meu coração, eu anotei alguns pontos que podem nos ajudar a sair desse, como se fosse um poço emocional, né? Quantas vezes a gente tem tudo e a gente reclama. Por quê? A gente tem aquele famoso síndrome do Rockefeller, né? O que falta? Só mais um pouquinho. Você tem tudo, mas falta mais um tiquinho. Aquela coisa de eternamente não saciado no mundo do capitalismo, onde que você tem que ter do bem e do melhor, e se você não tiver, você está triste. E aí acaba que você tem tudo e você não está feliz, porque você não conseguiu cheirar uma flor. Você não conseguiu aproveitar a vida em segurança que Deus te proveu aqui. E um ponto que Deus colocou muito forte no meu coração é: sacode a cobra. Sacudindo a cobra. Sacode a cobra. Repete comigo. Sacudindo a cobra. Isso. Mas o que você quer dizer com isso, Daniel? Eu quero te falar aqui. Abre a sua Bíblia, por favor. Em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocavam no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudando de ideia, passaram a dizer que era um Deus. Paulo, ele é o responsável, basicamente, da maioria do nosso Novo Testamento. Os maiores estudos da nossa Bíblia são baseados nesse camarada. Esse camarada estava preso. E não bastava que ele estava preso, ele estava num barco. Você já foi num barco? Eu fui uma vez num cruzeiro. Eu fiquei, eu acho que uma semana assim, ó. Sério, era muito, muito estranho. A caixa d'água, ela não parava. Aí depois eu estava na terra e eu e minha esposa, a gente se olhava, O camarada estava preso, agora foi ainda parar num barco. Que certamente não era tão chique que nem um cruzeiro. Agora ele estava preso num barco. Não é que o troço estraga porque estava ruim. Pensa a condição daquele barco. E, milagrosamente, Deus salva todo mundo por causa de Paulo. Agora ele estava preso, molhado, naufrágio lá naquela ilha muito louca. E agora com frio, molhado, né? Foi lá fazer uma fogueirinha para se aquecer, para dar uma dignidade pro servo aí, né? Porque é servo do Deus Altíssimo. Aí o camarada me pega os galhos ali preso, quer fazer um foguinho, aí na picado por uma cobra. Pensa num dia. O que eu faria num dia desses? Aí, poxa Deus, mas eu vou escrever o Novo Testamento todo. Quantos livros isso aí o Senhor não vai vender, fazer dinheiro para o reino? Podia dar para o missionário. Quanta coisa não passou na cabeça dele, na verdade. Ainda é picado uma cobra. E sabe o que é o mais legal? A fofoca. O Instagram da ilha. Os loucos, os fofoqueiros, os vizinhos, eles olham para aquela situação toda, né? Pensa, eles sabiam que eram prisioneiros que estavam lá, né? Eles veem agora essa situação, tanto que eles fofocam, postam no Instagram, olha só, gente. Paulo, não é que o camarada, esse aqui é o maior assassino de todos. Não é possível, o camarada estava preso, ele sobreviveu, essa coisa louca, e ainda não só isso, agora uma cobra pica ele, esse aqui os deuses não estão poupando ele. Ele rapidamente é julgado pela galera em volta dele. Pelas pessoas. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, não se importe com a opinião dos outros, quando você está tentando trabalhar para Deus. Mas muitas vezes a gente se importa muito mais da opinião dos outros. E a nossa realidade agora, a nossa geração, ela se importa muito mais sobre um comentário do que viver. Sabe por quê? Olha só como que é louco. Num piscar de olho, essa galera que achava ele pior de todos, queria adorar ele. Oh, ele sobreviveu, ele é um Deus. Olha só como que eles mudaram rápido de opinião. As
pessoas em sua volta, elas mudam rápido de opinião. Não é isso que pode direcionar a sua vida. Você tem que estar baseado na palavra de Deus sobre você. Não significa que você está feliz o tempo todo. Não significa que está tudo sempre, eu queria estar feliz. Não, está tudo bem, de vez em quando está triste ou chateado. Também fico, e fico muito. Mas sabe o que você não pode esquecer? Que a promessa de Deus, ela continua viva na sua vida. Você acha que Paulo estava com vontade de sorrir? Na situação que ele estava, até a cueca molhada estava. Não estava querendo sorrir, não. Ele tomou a picada. Mas ele sabia da promessa de Deus na vida dele. Você sabe da promessa de Deus sobre a sua vida? Você acredita que Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar das promessas que Ele tem sobre você? Do motivo de por que Ele te escolheu e te chamou pelo nome? Jeremias fala que Ele te teceu, é o termo certo, no ventre da sua mãe. Você não é um acaso, você foi planejado. Eu falo sempre para os meus filhos, você foi desenhado. Você é único. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas o mundo quer que você tenha medo, que você não viva isso não. Viva distraído, você não acabou de naufragar? Vou falando para você que ia mudar para a Alemanha, está cheio do dinheiro, e agora se naufragou, tomando a picada. Quantas vezes a gente se encontra numa situação e com muita desculpa plausível. Mas existe um ditado que fala assim, quem dá muita desculpa não faz mais nada. A gente precisa parar de dar desculpa para Deus e entender que a promessa dele, ela é real sobre mim e sobre você. Não deixa a promessa de Deus ser controlada pelas emoções que você vive, porque todos nós vivemos. Somos humanos, nós não somos robôs. E o mais interessante é que ele sacode a cobra. Sabe o que eu vejo ali? Ele poderia ter reclamado, soltar um palavrão sem querer. Não, nós não soltamos palavrão, glória a Deus. Ele nem se coçou sobre a picada. Ele nem se preocupou. Ele não se preocupou sobre a opinião dos outros. Porque ele sabia que a promessa de Deus na vida dele era maior que qualquer circunstância. A promessa de Deus, aquilo que Deus tem para você, não importa a circunstância que você vive, meu irmão. Não importa. E sabe, quantas picadas de cobras a gente carrega na nossa caminhada? É uma ex-namorada que te traiu. É uma sociedade que você começou e não deu em nada. É uma herança que o seu irmão levou e você não. Só você sabe qual que é a picada que você carrega durante toda a sua vida. E isso atinge o seu relacionamento, seu namoro, o seu casamento, a educação dos teus filhos, os teus negócios, a vontade de viver para Deus. Sabe por quê? Porque eu lembro de 20 anos atrás, quando fulano... Ou você é daquelas que fala assim, eu não vou abrir meu coração nunca mais, porque fulano me traiu e agora eu não abro mais meu coração. Eu lembro muito bem, a gente estava num evangelismo e uma senhora que tinha uns 40 anos a mais que eu, ela estava fazendo parte desse grupo de evangelismo e ela era dessas. Ela falava sempre assim, não vou abrir meu coração mais porque homem... E aí soltou um monte de vontades que ela queria dizer. Só que no final do evangelismo Deus tocou comovendo o coração dela. Eu lembro que ela veio chorando para nós, falando assim, meu Deus, como eu gostaria de voltar atrás e retomar. Sabe, você não precisa esperar 40 anos para entender que Deus, Ele tem um antídoto contra qualquer picada que você já sofreu. Você foi traído, Deus tem um antídoto. Você foi traído na empresa, te roubaram dinheiro, tanto faz qual que é o nome da picada que você sofreu. Deus, Ele tem um antídoto para você. Não significa que a vida é fácil, mas você não precisa esperar 40 anos para sacudir a cobra. Você não precisa andar 40 anos, 20 anos com essa cobra na mão. Olha, na ilha que eu estava me picou, encheu aqui, ó, inchou. Sacudindo a cobra. Tudo vai melhorar assim, mas eu preciso sacudir a cobra. Eu preciso entender que o antídoto contra aquele veneno vem da parte de Deus, e não por obra ou por algo que eu posso realizar, ou eu que posso fazer, porque nós vivemos numa era onde nós somos muito capazes, nós temos acesso a muitas informações, então a gente não precisa de Deus, porque a saúde o governo cuida, e no relacionamento eu já coloquei tudo numa tabela Excel, então eu não preciso de Deus. Deus, eu só vou te chamar quando assim não precisa mais, tá bom, Senhor? Entrega tudo a Deus. Quero falar com vocês um segundo ponto que Deus colocou no meu coração. Abre comigo, por favor, em Atos capítulo 16.
Sabe como seria bom se a gente ia trocar toda a vontade de vingança, e talvez com razão, talvez você foi tratado injustamente, mas imagina se a gente trocasse toda a vontade de vingança com perdão. Imagina você liga para o seu irmão, para o seu pai que te tratou errado. Não estou falando de justiça, estou falando de perdão. Que tipo de família a gente seria se a gente não levasse cada palavra no pé da letra e a gente exercesse o perdão que Deus te deu? Imagina como é que seria seu casamento. Imagina como é que seria a sua vida. Imagina como é que seria o relacionamento com os teus pais, com seus irmãos. Se você, em vez de levar o pé da letra e querer se justificar e tomar atitude, porque eu preciso resolver isso, porque é o meu direito, e você simplesmente exercesse perdão, comprasse um sanduíche para ele, falasse, cara, eu te amo, sei que você levou a casa toda, mas cara, eu tô nem aí, porque minha vida não é aqui, minha vida é lá. Que tipo de vida que eu levaria? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E sabe o segundo ponto que Deus colocou no meu coração sobre que tudo vai melhorar? É louvando no cárcere. Repete comigo. Louvando no cárcere. Cante no cárcere. Isso. Lê comigo. Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você tem que entender o seguinte. Eu estou falando do mesmo Paulo, o camarada que acabou, né? Não acabou, tinha sido picado por uma cobra. Esse camarada agora está num cárcere. Sabe o que o cárcere significa? É o tipo de prisão em pedra, meio molhado assim, sabe, que a gente conhece, que você já viu em filmes. Pensa num lugar horrível. Não é uma prisão bonitinha, não. Talvez envolvido com alguns ratos. Só Deus sabe que tipo de bicho tinha lá, do ser humano ou animal. E Paulo, ele estava lá, certamente injustamente, porque ele estava vivendo o chamado. Olha só, ele poderia se justificar, Deus, mas eu estou cumprindo o seu chamado. O Senhor não me mandou para cá por que eu estou vivendo tanta injustiça? Não é verdade que eu e você, a gente de vez em quando, a gente vive algumas injustiças, a gente não entende por quê. E a primeira coisa que a gente faz é a gente julga Deus. E sabe o que é muito legal? Paulo, ele está com o companheiro dele, o Silas lá, né? E eu fico imaginando assim, no meu mundo. Vamos supor que o Silas não quisesse cantar. Porque sempre é assim, né? Quando um está animado, o outro é... Já viu essas pessoas? O camarada não consegue sorrir para nada. Agora eu fico imaginando na minha cabeça, o Paulo, talvez, ele estava lá pensando. Aí trouxe o escuro, tá ouvindo assim as goteiras pingando. Galera roncando, xingando. Aquele barulho de corrente. Aquela situação assim horrível. E ele agora assim, cara, eu vou louvar. Aí talvez ele cutuca Silas, talvez Silas estava dormindo, talvez não sei. Talvez ele estava resmungando. Pô, era para ter virado advogado, minha mãe falou, mas não ouvi, agora eu tô aqui, sei lá. Aí Paulo, ele cutuca Silas e fala assim, camarada, aí rapaz, vamos louvar. Aí eu consigo imaginar, se eu fosse Silas, esse camarada aborrecido, ele fala assim, você não entendeu não? A gente está preso. Isso é meia-noite, é hora de dormir, para ver um filminho, para comer uma pipoquinha, dormir do lado da minha mulher. Eu tô aqui, lugar mais frio, fedorento do planeta Terra. Não quero cantar. Pelo menos seria a minha reação. Meia-noite, num lugar desses. Aí o Paulo, como eu consigo acreditar? Porque ele vive. Uou! Aí agora os outros estão começando a ouvir. E o Silas, já tô aqui, vou cantar junto. Eu tinha um irmão que sempre cantava assim. Eu não vou dar o nome dele, não. Ele sempre, quando meu pai botava a gente para cantar, eu, minha irmã, a gente... E meu irmão... Sempre tem esse na família, não tem? Aí talvez Silas, ele foi animando no meio do caminho. Mas eu bem sei. Aí eles com as correntes. Eu sei. Tchá, tchá. Sabe, Stomp. Alguém já viu Stomp? Talvez me empolguei demais. É uma galera com tambor e tal. Você tem que entender o seguinte, o camarada estava no fim do poço. Não tem como piorar. Não tem mais nada para pagar. Boleto em aberto. Próximo passo ali é muerte. Já era. Um abraço e tchau. E o camarada estava louvando.
Sabe por quê? Porque ele entendeu que a promessa de Deus na vida dele não depende de uma circunstância, não depende de um saldo no banco, de um visto aprovado. A situação dele com Deus não depende daquilo que ele pode receber ou que ele pode passar de herança para os filhos dele. Ele sabe que o que depende é a promessa de Deus viva no coração dele. Para você entender o seguinte, a promessa de Deus, ela está viva na sua vida, mesmo quando você acha que o seu casamento já era, mesmo quando você perdeu o contato com seus pais, a promessa de Deus, ela está viva. Mas você precisa entender que você vai precisar louvar no cárcere. E não basta isso, eles começam a louvar, e o terremoto, ele é tão violento que as correntes se abram. Pensa num negócio, eu sei que antigamente eles estavam meio acorrentados um no outro, mas que terremoto é esse que minha corrente abre? Olha a situação que Paulo vive, e olha a mudança que Deus faz na vida dele, porque ele teve um coração de louvor. A minha pergunta para você é: o que você faz na meia-noite? Eu não quero nem citar sites que você abre, porque temos crianças aqui nesse lugar. Eu quero te perguntar, vamos supor, você está no Facebook de meia-noite, olhando ali, amor, você viu? Viajaram para Búzios de novo. Foi, olha lá, pediu dinheiro para você, não foi, amor? Tá aqui, ó, tá comendo picanha em Búzios. É mesmo, amor? O que você faz meia-noite? Você já parou para pensar? Eu nem falo de um filmezinho, uma série bonitinha. Não. Quando foi a última vez que você louvou na meia-noite? E sabe, muitos de nós, a gente se encontra numa situação muito parecida com o Paulo. Talvez não fisicamente, mas você está completamente acorrentado por esse mundo capitalista, por esse mundo cheio de notícias ruins. Mas eu vim hoje aqui, de muito longe, para te dizer que a promessa de Deus, ela está viva sobre você. É só você louvar. Tá difícil, canta. Não precisa estar fácil. Ninguém falou que a jornada com Cristo é fácil. Ninguém disse que a vida para a Alemanha, você vai vir para a Alemanha, vai dar tudo. Não, ninguém te contou que ia fazer frio de verdade. Está na hora da gente louvar, na hora que está tudo difícil, não quando está tudo bem. Quero te convidar você a abrir um outro texto, por favor, em 1 Reis. Reis, capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 1. Reis, capítulo 17. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e se esconde perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem. Até aí. O terceiro ponto que Deus colocou no meu coração: compartilhe. Compartilhe dos bens que você tem. E eu vou explorar esse assunto um pouquinho melhor. Você tem que entender o seguinte: todo mundo já ouviu falar do profeta Elias. Eu acabei de ler um pouquinho da história. Você já ouviu falar da história de Elias? Se alguém? Não? Tudo bem. Elias é eu acho que o profeta mais falado do Antigo Testamento. Talvez mais famoso, vamos dizer assim. Você tem que entender que Jezabel, pouco tempo atrás, pouco tempo antes dessa situação aqui, só quero te explicar o contexto. Jezabel é a esposa desse rei Acabe aqui. Ela mandou matar todos os profetas da terra, porque eles inventaram de adorar um outro Deus, que se chama Baal,
E no Antigo Testamento era o tempo todo assim. Aí um rei adorava o Deus, aí chegava um outro, aí ele achava, não, isso é tudo ruim. E estávamos numa situação dessas, agora de novo. E o rei Acabe e a mulher dele mandou matar todos os profetas. Mandou aniquilar todo mundo. Então, teoricamente e praticamente não tinha mais profetas na terra. Não tinha mais. Tanto que Elias até então não apareceu. Agora é a primeira vez que Elias aparece na Bíblia. Tadã! E olha só o que esse camarada faz. Ele vai para Acabe. Sabe quem era Acabe? Era o rei de lá. O rei não é qualquer um. Ok? Ele vai para o rei totalmente chateado. Ele vai para Acabe e disse assim, ó, aqui, ó, em nome do Deus que eu sirvo, nos próximos anos não vai ter chuva, mediante a minha palavra. Ele não falou que Deus mandou, não. Ele, como profeta de Deus, falou assim, matou todo mundo, E eu consigo entender o seguinte, se eu fosse Elias, e eu fosse um profeta de Deus, eu talvez teria com vontade o tempo todo de fazer alguma coisa para Deus. Você já se viu numa situação assim? Você tem um chamado, você tem um propósito no trabalho, você é muito capaz de fazer alguma coisa, mas até agora não te chamaram no futebol. Você quer muito jogar bola e a galera está escolhendo o time. Você conhece aquela criança que quer ser chamada? E todo mundo, ninguém quer chamar porque ninguém acha ela bom. Eu já me vi várias vezes nessa situação. Então você talvez na vida, você está assim, no seu trabalho, você fala assim, chefe, alguém, ninguém. Eu consigo ver Elias assim, ele doido para trabalhar para Deus, mas ele era tão pequeno, tão insignificante, que nem os soldados de Jezabel acharam que ele era um profeta, senão ele não estaria vivo. Nem deram moral para ele, talvez ele botou assim, eu sou um profeta do Senhor, eu vou morrer para o Senhor, e os soldados passaram direto, sai voado. Não deram nem crédito pro camarada. Aí agora minha pergunta para você é, você já se viu numa situação assim, que ninguém te valorizou? Na sua casa, na sua família, onde for que você vai, você se sente completamente menosprezado. Você fala assim, poxa Deus, estou morando na Alemanha, ninguém me valoriza. Eu estou tentando poxa Deus, eu estou tentando agradar minha esposa, eu estou trabalhando aqui, e ninguém está me valorizando, Senhor. Alguém já se viu assim? Eu já me vi. Completamente menosprezado. E eu vejo Elias aqui completamente menosprezado. Tanto que ele falou, chega. A Bíblia não fala se Deus mandou ele e Acabe. Não, pelo contrário, ele vai de vontade própria. Olha só, rei, seguinte, não vai chover mais não. E eu acredito que o rei Acabe nem deu moral para ele. Sabe por quê? Ele foi embora dali, tanto que Deus orientou Elias, falou assim, tá, mete o pé, sai voado agora. Porque Acabe falou assim, olha, eu sei que Deus matou, minha esposa ha matado todos os profetas aqui. Então, não se há profeta, quem eres tu? Dale, yala. E Deus orienta Elias para meter o pé. E talvez só quando a chuva parou e não teve mais orvalho que eles entenderam, opa, quem que é esse camarada? Quem que era esse garoto? Quando a promessa de Deus é viva na vida de cada um de nós, você vai ver que Deus vai pelejar por você. Eu vou repetir. Quando você entender que a promessa de Deus sobre a sua vida é real, vai ser nítido para todo mundo. A sua família vai ver você prosperar. Os seus pais, os seus tios, todo mundo vai ver e falar assim, uau, como Deus está sendo com ele. Porque o testemunho de Elias, que realmente não choveu, foi o maior testemunho. Ele não precisou dizer quem ele era. Ele falou o nome próprio, ele falou assim, olha, eu sirvo um Deus e eu estou mandando aqui agora para te chuvar e um abraço. E o mais legal, no ponto que eu quero chegar, porque eu estou falando sobre compartilhar, ele vai para um lugar e antes disso tudo acontecer, Deus já tinha preparado um lugar de provisão. A situação ainda nem tinha começado, mas Deus já tinha um riacho e ele já tinha dado ordem aos corvos para cuidarem de Elias. E sabe o que eu acho muito interessante nesse texto? Se você se prontificar a viver o chamado de Deus na sua vida, e você entender que a promessa de Deus ela é viva, olha, você pode ter certeza que Deus vai dar até ordem aos corvos para te servir, mas não vai faltar na sua mesa. Porque a gente não vai ver o justo desamparado, nem mendigar o pão, porque a promessa de Deus sobre você e sobre mim. Então, quantas vezes a gente está tão preocupado com o nosso pão, né? Com aquilo que a gente vai trabalhar e ter, e o que eu vou passar para os meus filhos,
Se você entender a promessa de Deus sobre a sua vida, Deus não tinha dado comando a Elias. Pelo menos eu não leio isso aqui. Mas ele sabia do propósito dele naquele tempo. Deus te plantou aqui agora com um propósito. E ele testifica isso no seu coração. Então, meu filho, vai. Você está com medo? Vai. Sacode as cobras do passado. Sacode o namoro de 20 anos atrás, de 5 anos atrás. Sacode a picada. Deus tem um antídoto para você. Comece a louvar no cárcere. Para de reclamar, não vai te levar a lugar nenhum. E começa a compartilhar com aquilo que você tem. E aí que eu quero chegar. Elias, ele agora estava nesse riacho. E logo esse riacho secou. E Deus mandou ele aí numa cidade. Você tem que entender o seguinte. Acabe, o rei de lá, ele estava procurando por Elias. Eu tenho dúvida nenhuma disso. Por quê? O camarada foi, cortou a água e meteu o pé. Agora Deus orienta Elias aí numa cidade. Lá ele encontra uma viúva que estava juntando umas madeirinhas. E Elias vai para essa viúva e fala assim: senhora, você podia fazer um bolo para mim? E ela responde para o profeta e fala assim: meu senhor, eu gostaria muito, mas eu estou juntando essas migalhas aqui, porque só me sobrou para fazer um pãozinho. Eu quero fazer um bolozinho para o meu filho e depois a gente está pronto para morrer. Aí o profeta pede para ela, fala assim: olha só, eu quero esse bolo. Parece até egoísta de Elias, né? Tipo, explode você. De vez em quando a gente não entende as coisas que Deus pede da gente. De vez em quando Deus pede, fala assim: bloqueia fulano no teu Facebook. De vez em quando Deus fala assim: não entra em sociedade. De vez em quando Deus fala assim: se reconcilia com fulano mesmo, tem te tratado injustamente. De vez em quando Deus pede coisas de nós que a gente não entende. Eu tenho certeza que essa viúva não entendeu. Mas ela era serva do Deus Altíssimo. E ela olhou para o profeta e falou assim: tá bom. Ok, é isso que você quer. Tá bom. E ela foi e fez um bolo para ele. Pão, né? E ela faz um brotinho lá para ele. E ele come e ele compartilha com ela uma promessa. Ela fala assim: olha, enquanto houver sequidão, sua vasilha ela não vai secar. Ela trocou um pedaço de pão, um pedaço de bolo, por 3 anos e meio de come sem parar. Olha o que bonito. Liberado. Pizza rodízio até dar chega. Quando você e eu, nós entregamos o nosso tudo para Deus, Ele vem com uma medida recalcada, sacudida e transbordante, porque é a promessa de Deus para mim e para você. Mas eu preciso entregar o meu pouco. E vou te falar, é mole não. Ninguém está falando da sobra não. Das migalhas do pãozinho. Não. Deus está falando para você: olha só, eu quero o seu coração. Você deu o seu coração para fulana. Você deu o seu coração para o seu emprego, para o seu negócio. Eu quero para mim. Eu te formei para a minha glória, diz o Senhor. Eu te formei para ter comunhão comigo. Então eu quero você, meu irmão. E não é mole não. A gente vive num mundo capitalista, fazer o quê? E hoje à noite, hoje à tarde, né, Deus está colocando isso no meu coração. Olha, você talvez tenha vivido desafios, mas Deus está te chamando. Eu quero o teu sacrifício. Compartilhe. Essa viúva, ela deu tudo que ela tinha. Era sentença de morte sobre ela. Eu e você no século 21, estando aqui agora em Munique, nós não temos ideia o que isso significa. E ela entregou tudo. Olha, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você entregar tudo ao Senhor, Ele vai mudar a sua vida de uma maneira que você não tem ideia. A viúva não tinha ideia que ela ia ter de sobra na casa dela. E sabe o que é o mais legal? Pouco tempo depois o filho dela morre. Você pensa assim: puxa, que desgraça. Pô, não era a ideia. E o profeta, ele fala isso, ele: caramba, Deus, não era essa a ideia. Ele fica um pouquinho lá com a viúva, né? E ele, uau, pensa, Elias acabou de começar o ministério dele, né? Ele: caramba, faço o que agora? Não tem nenhum outro profeta para pedir opinião, porque os caras não têm. Aí ele fala com Deus, ele fala assim: Deus, olha só, essa não era a ideia, né?
Aí Deus fala assim, então tá bom, então resolve aí. Aí ele ora e esse filho ressuscita. A minha pergunta para você, quando na Bíblia antes você vê alguém ressuscitar? Vamos lá, escola bíblica devocional. Isso é difícil achar. Essa viúva, ela vive algo que talvez até então nunca aconteceu antes. E eu tenho essa profecia sobre você, essa palavra, vamos dizer assim. Algo que você nunca viu acontecer. Não só no mundo, mas na sua família. Talvez todos da sua família se divorciam, brigam, são alcoólatras, dá o termo da desgraça que for. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai viver uma bonança, uma cura, uma libertação de maldição que ninguém da sua família viu. Porque essa é a promessa de Deus quando nós entregamos o nosso tudo. Mas a gente precisa entregar. Ficar assistindo, o outro entregar não vai resolver não. Deus, Ele não só deu para ela, comes e bebes à vontade for free. Deus também deu a ela a promessa do legado da família. Se você compartilha, se você dá aquilo que você tem, Deus tem para você a recompensa e o teu legado junto. E sabe, eu fico imaginando na minha cabeça essa vasilha onde que estava o óleo, né? Que tipo de vasilha que era aquilo ali? Para que ela já foi usada tudo? Né? Eu fiquei pensando, será que ele já usou para o adubo? Pode ter sido, né? Porque era um vaso qualquer. Será que já foi usado para o adubo? Esse mesmo vaso pode ser usado como vaso de lixo. Quem de nós já não usou um vaso, né? Um plástico para... isso é uma hora é lixo, depois... agora eu precisei usar. Tudo bem que é uma comparação meio radical, mas você entende o que eu quero dizer. E aonde que eu quero chegar com isso? Tanto faz como você se vê. Talvez aquele vaso era cheio de cachaça antes. Quem sabe? Talvez você se vê assim, um vaso que já foi usado, que está totalmente estragado, que na realidade está todo sujo. Mas Deus fala, e Ele pode te usar, Ele pode te dar sem limites. Porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. Quero te convidar a você a abrir um outro texto. Lucas 23. Lucas 23. Versículo 39. Lucas 23, 39. Todo mundo achou? Um dos criminosos que ali estava pendurado lança-lhe insultos. Você não é o Cristo, salva-te a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus não? Nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, cara. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então o criminoso disse a Jesus, Jesus, lembra de mim, por favor, quando você entrar no seu reino. Pode ser. E Jesus respondeu, eu te garanto, cara, hoje você vai estar comigo no paraíso. Você tem que entender o seguinte, esse camarada aqui fez tudo do ruim, do pior que você consegue imaginar. Para estar crucificado no Império Romano, aí. Ele está no fim do poço. Não tem volta mais não. Isso aí não tem poder de ressuscitar não, esse cara aí. Ele está acabado. Minha pergunta para você, você já se viu assim, acabado? Sem esperança, sem expectativa de vida? Eu já me vi. Sou novo, mas a minha vida já pude passar por vários desafios. E quantas vezes a gente se vê assim, caramba, e agora? Poxa, mas e agora? E eu acho muito legal que eu fico imaginando, né, na minha cabeça, eu gosto de trabalhar com audiovisual, eu fico pensando nesse criminoso quando ele chega no céu. Pedro com aquele livrão dele, né, que nem a gente conhece, das caricaturas.
pelo menos aqui na Europa, a gente pensa assim, Pedro com aquele livrão dele, aquela fila toda, aí vem aquele criminoso todo sujo. Aí ele olha, você tá na fila certa não, né? Aí o criminoso, pois, me falaram que é pra ir aqui. Aí Pedro, olhando, não, qual é o seu nome? Meu nome é Joaquim. Não, Joaquim não. Pedro? Não, também não. Vamos dar um nome. Me dá tanto nome bíblico que eu não quero zoar dos portugueses não, porque eles vivem no nosso coração. Dá o nome que for. Fulano. Cadê Fulano? Fugiu um nome criativo agora. Aí Pedro olha naquele livro incrível. Cadê seu nome? Pega Daniel Friis. Daniel Friis, não. Você tá errado aqui. Aí o camarada ele fala assim, olha só. Faz o seguinte. Talvez nem dente não tinha. Faz o seguinte. Chama teu chefe lá. Ele vai falar que eu pertenço aqui. Aí Pedro, sai voado. Chamar Jesus de tudo doido. Vez passada eu tive que... Deixa. Aí, talvez o criminoso fala de novo. Olha só, chama teu chefe. Sabe aquele carpinteiro judeu? Ele, chama lá. Aí Pedro fala assim, cara, não vou dar bobeira. Ô chefe. Aí agora você vê Jesus lá de trás vindo correndo. Vem, pode entrar. E ele vem correndo. E Pedro fala assim, ok, isso aqui é VIP. Linha rápida. Premium. Prioridade, pode passar, irmão. Joaquim, te levas? E Jesus vem correndo e fala assim, vem, entra, eu te prometi. Agora olha só. Se esse maluco, criminoso, está no paraíso, você e eu, nós merecemos estar lá também. Sabe por quê? Não porque nós somos melhor. Não, porque a mesma graça que alcançou ele, te alcança e me alcança. É a graça, a misericórdia de Deus, não é o que você faz, não. É o que ele fez na cruz. Não é o quanto que eu sei orar, o quanto que eu sei fazer. É o que ele fez na cruz por mim e por você. Por isso que aquele tonto ali está no céu hoje. E eu, sabe o que eu fico pensando? Eu acho que deve ter tipo nesse saguão do céu aí, deve ter uma sala de entrada onde que a gente vai ter uns diálogos, porque vai ter tanta gente louca lá naquele céu que a gente vai falar assim, fulano, você aqui? Nunca imaginei te ver no céu. E você vai falar assim, ih, rapaz, aí Deus vai dar um café expresso italiano, fala assim, ó, é a hora da reconciliação antes de entrar no cielo. Porque a graça e a bondade de Deus, ela é para nós. Ela é para nós. E onde que eu quero chegar é sobre esse ponto 4. A minha mídia, eu estou sempre falando dos dedos, que ele não entende português. Obrigado. Perdoe sem cessar. Olha o que Jesus fez. E quantas vezes a gente tem tanta coisa para acusar e apontar o dedo. E está na hora de perdoar sem cessar. Ela fez de novo, perdoa. Ele fez aquilo, perdoa, ame. Porque não é isso que o cristianismo é? Ou eu estou enganado? Ou o cristianismo é um sinônimo de critique sem cessar e seja a pessoa mais nojenta do planeta Terra. E não dá nada, não ajuda ninguém e bota o título de cristão. Porque eu vejo alguns, de vez em quando, agindo assim, mas meu Jesus não. A gente precisa perdoar mesmo, na hora que vale a pena. A gente tem que andar nesses passos que Jesus andava. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Algo tão simples que a galera está tentando deixar tão difícil. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fortes, férteis e multipliquem-se. Enchem, subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos fez a imagem de quem? Dele.
a imagem de alguém significa lembrar, né? Ou até mais que isso, né? Não é só lembrar. Se você se olha no espelho, aqui está a sua imagem. É igual. Um ourives, quando ele está limpando o ouro, ele tem que aquecer até 1024, 1084 graus Celsius, aquela matéria-prima, até ela entrar num estado líquido. E para você purificar o ouro, que nem a gente conhece ele das alianças, de colares, para ele ter o estado de 999, porque você nunca vai encontrar ouro de 1000, ele precisa estar puro. Então quando o ouro ele começa a queimar e derreter, sabe qual que é a primeira coisa que acontece? Toda a impureza, todos os outros metais misturados naquela matéria, eles vêm à tona. É o zinco, o ferro, o alumínio, tudo. A gente sabe que o ouro é o metal mais pesado dos elementos. Então quando aquilo ali é aquecido, o ourives ele pega uma certa ferramenta e ele retira a impureza que veio à tona. Quando a gente anda perto de Deus, não significa que vai estar tudo bem. Muitas vezes as piores partes vêm à tona. Mas não é para te julgar ou para te expor, para te limpar. Para você entender, caramba, eu preciso parar com isso. Esse vício aqui não é bacana. Poxa, você quer andar comigo, cara? Para com isso. Olha, dá um jeito nisso, que tal? Vamos fazer a campanha? Você começa devagarzinho, você tenta tirar esse vício, tira o cigarro, cara. Começa aqui, vai passo a passo. Ah, mas eu tô com medo que eu não vou conseguir. Eu vou te ajudar, cara. E Deus vai limpando, que nem um ourives, limpando aquele ouro, enquanto que o fogo está queimando naqueles 1084 graus Celsius. E sabe qual que é o ponto que o ourives entende quando o ouro está puro? Quando ele consegue se espelhar no ouro. É assim que Deus nos fez. Imagem dele. Mas a gente está vivendo numa época que a gente não está parecendo Deus. A gente está parecendo muito mais as pessoas que a gente segue. Influenciadores, artistas, dá o nome que você quiser. E a gente muitas vezes está perdendo a nossa autenticidade, porque a gente está querendo se adaptar no trabalho, na família. E a gente vai criando comportamentos diferentes só por causa que a gente quer ser legal, a gente quer ser moderno. E Deus fala assim, cara, eu te fiz a minha imagem. E sabe, o ponto 5 é isso. Imagem e semelhança de Deus. Imagem de Deus, você é a imagem de Deus na terra. Você não é imagem de mais nada do que isso. Assim você foi criado. Você acreditando ou não. Você querendo ou não. Você é a imagem de Deus. Você gostando do seu nariz ou não. Deus te fez imagem dele. E o que você tem feito com isso? Será que você tem gastado todas as suas habilidades, os seus dons, só para sobreviver? Só para te garantir uma vida boa? Ou será que você entende que o chamado e a promessa de Deus sobre a sua vida é real? E você está pronto a tomar de novo e falar assim, Deus, eis-me aqui. Beleza. Eu vou te dar meu bolinho. E eu acho muito interessante, a gente vive numa época muito louca, né? O mundo está assim, quando você pensa que não tem como piorar, vem uma nova notícia, um novo desastre, é impressionante. Só que sabe o que é interessante na Bíblia? A Bíblia fala que para Sodoma e Gomorra, Deus levantou quem? Abraão. E não só isso, quando os poços estavam secos, Deus trouxe Isaac para cavar novos poços. E mais, quando teve fome na terra, Deus fez uma situação muito louca com José, que ele talvez não entendia. E quando a escravidão estava solta, Deus teve que tirar um filho de uma mãe, Moisés, e ser um libertador daquela nação. Quando os amonitas estavam soltos, Deus trouxe o profeta dele. Os filisteus estavam atormentando todo mundo, Deus trouxe Sansão. Não só isso, quando teve silêncio espiritual por não sei quantos anos, Deus trouxe João Batista. E aí quando o reino romano veio e tentou se impor, Deus levantou quem mais? Paulo, Silas, Apolo, e dá o nome. E depois quando o diabo falou assim, agora é tudo meu, Deus trouxe Jesus. E sabe quem está na vez agora? É você e eu. Eu quero te levantar, quero te convidar você a ficar de pé. Quero convidar o grupo de louvor a vir aqui na frente.
eu gostaria que você fechasse os seus olhos para você não se distrair e trazer na sua memória o porquê você está aqui. Feche os seus olhos para você não se distrair. É o momento que a gente pode de novo se entregar completamente a Deus. Fala assim: Deus, o Senhor me criou para a sua glória. O Senhor me criou para eu ter comunhão contigo. E a última coisa que eu tenho feito com os meus dons e as minhas habilidades é isso. Então, Senhor, me ajuda. Eu sacudi as cobras do passado, as mordidas, os namoros, tanta coisa que eu já fiz. Senhor, me perdoa. Me ajuda a cantar no cárcere, Senhor. Me ajuda de novo a louvar no meio da necessidade, Senhor. Me ajuda, Senhor, a compartilhar o que eu tenho. Me ajuda a perdoar sem cessar porque eu não tenho conseguido. Pois eu quero ser a sua imagem aqui na terra. Eu quero ser a sua imagem no meu casamento. Eu não quero ser motivo de briga o tempo todo. E para isso eu preciso da sua ajuda, Deus. Os meus vícios não têm ajudado no meu relacionamento. Senhor, eu preciso da sua intervenção. E, Senhor, estamos aqui hoje que nem aquela viúva, com um brotinho de nada. E queremos te entregar, Senhor, sabendo que quando nós te damos o nosso tudo, o Senhor vem com a medida recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor vem e cuida da nossa família. E nós queremos nos reentregar, não sei nem se essa palavra existe, nós queremos nos recolocar em prontidão. Prontos para te servir, Senhor. Dizeis-nos aqui, Pai. Eu não quero viver uma vida de farsa. Não quero viver uma vida só correndo atrás do euro, ou do recurso, ou do imóvel, das promessas terrenas. Senhor, eu quero alcançar a promessa que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor já me prometeu quando eu era criança, e eu talvez esqueci. Senhor, restaure de novo o nosso coração, para que haja nele espaço para acreditar, para que a gente não ri da tua promessa que nem Sara. Quando recebeu a promessa, nós não queremos rir da promessa, nós queremos acreditar que ela vai se cumprir na nossa vida.